A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Sou Natália Artzoni, sou educadora financeira. Nesse vídeo eu vou trazer algumas lições desse livro, que é maravilhoso e aparentemente não tem nada a ver com dinheiro, só que tem. A ideia inicial era resumir todo esse livro num vídeo, só que daí começou a ficar muito longo porque eu não conseguia cortar nenhuma parte. Aí eu resolvi trazer algumas lições que mais me marcaram nesse livro, mas ele é muito legal, leiam. Olha essa frase aqui na capa já. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Isso resume o livro. Ela está falando aqui sobre a gente ser de verdade, ser quem a gente é, deixar de ser de plástico, deixar de ser esse personagem nas redes sociais, deixar de fazer o que todo mundo está fazendo. O problema é que para isso a gente precisa vencer a vergonha, que é muito usada para manter todo mundo na linha, ou pelo menos numa linha inventada. A vergonha é usada para educar, para ensinar, para liderar, para controlar. Lembra aí dos tempos de escola? Tu tinha vários professores que envergonhavam os alunos, que usavam a vergonha para se manter como autoridade, para manter todo mundo sob controle. Nas empresas é muito comum ter os chefes que ameaçam com vergonha para que as pessoas sigam o que ele está dizendo, para que ninguém questione, para que tudo funcione como ele quer. Igrejas, grupos, a sociedade em geral, a vergonha é muito útil para manter as pessoas sob controle. E todo mundo sente vergonha e tem medo dela, porque todo mundo quer pertencer, quer ser aceito, quer fazer parte. O problema disso é que a gente não pode ser a gente mesmo se a gente vive se protegendo de sentir vergonha. E daí, para não sentir essa vergonha, a gente vai criando mecanismos que nos protegem dela. Cria barreiras, cria armaduras, cria máscaras, fingindo ser alguém que a gente não é para poder agradar. Mas olha que louco, quando a gente se depara com alguém que está com máscara, que está com armadura, aquilo nos incomoda, nos frustra. A gente se sente rejeitado. Ou seja, vulnerabilidade é a última coisa que eu quero sentir, mas aquilo que eu procuro no outro. Mas vamos para questões mais práticas. Eu adorei uma questão que a Brené traz sobre a diferença entre vergonha e culpa. Vergonha é sobre algo que eu sou. Culpa é sobre algo que eu fiz. E se eu fiz alguma coisa errada, eu posso consertar. Mas se eu sou errada, é bem mais difícil de consertar isso, né? Por exemplo, tu conta uma mentira. É a diferença entre eu menti e eu sou um mentiroso. Olha essa diferença que existe aqui. Então vamos cuidar mais das palavras com os outros e com a gente mesmo, porque parece que elas não influenciam em nada, só que elas trazem muito peso, dependendo de como são usadas. Aqui é a diferença entre conseguir fazer alguma coisa para mudar aquilo, que vai demandar vulnerabilidade, porque tu vai ter que admitir o erro, vai ter que conversar, vai ter que pedir desculpas, ou então ficar se sentindo envergonhado por ser errado, por ser um mentiroso. Não tem muito como corrigir isso, né? A Brené fala muito no livro que a vergonha cresce no silêncio, então a gente precisa falar sobre ela para se tornar resiliente. Resiliente e não resistente. A vergonha sempre vai existir, a gente vai sempre sentir ela. Só que a diferença é que a gente consegue sair mais rápido disso. E a forma de sair mais rápido disso é conversar com as pessoas que a gente ama sobre essa vergonha que a gente está sentindo, para conseguir receber empatia. Empatia é o antídoto da vergonha. Só que se a gente conversar com uma pessoa qualquer, essa pessoa pode alimentar ainda mais a vergonha. E é por isso que a gente tem que levar essas questões para pessoas que realmente importam para a gente, que vão nos dar aquilo que a gente precisa, que vão te escutar de verdade. Tu pode sim lidar com a vergonha escrevendo sobre ela, porque a autoaceitação é muito importante aqui. Mas como a vergonha é uma questão social, um medo de perder vínculos, de não ser aceito, de não ser amado, ela é melhor tratada quando a gente consegue conversar com outras pessoas, ou seja, tratar de uma forma mais social. Uma coisa bem interessante que ela traz no livro é a diferença entre vergonha feminina e masculina. A feminina tem a ver com aparência, maternidade e parecer perfeita, ou seja, parecer que tu está conseguindo dar conta de tudo sem muito esforço. Já a masculina tem muito a ver com não ser considerado fraco. Eu queria ler um trecho aqui bem curtinho sobre a vergonha nas mulheres, quando a gente entra nessa teia da vergonha. Estamos tão desesperadas para nos livrar da vergonha que ficamos constantemente atacando as pessoas à nossa volta quando nos sentimos ameaçadas. A ironia é que a pesquisa revela que julgamos as pessoas nas áreas em que nós mesmas somos vulneráveis à vergonha, atingindo sobretudo quem está fazendo as coisas pior do que nós. Se eu me sinto bem em relação à educação dos filhos, não tenho interesse em julgar as opções de outras pessoas. Se eu me sinto confortável com o meu corpo, não saio por aí zombando do peso ou da aparência de ninguém. Somos cruéis umas com as outras porque usamos essas mulheres como alvo de nossas próprias insatisfações com as deficiências vergonhosas que carregamos. Ou seja, a gente gera vergonha no outro porque está sentindo vergonha, como se ela fosse diminuir porque eu joguei ela no outro. Na verdade, a minha não diminui e eu só gero mais vergonha na outra pessoa. Entende por que a vergonha é um assunto tão complicado e tão usada para controlar? Tem uma questão inconsciente aí de se eu não posso ser eu mesma, se eu não posso ser de verdade,
Eu vou jogar a vergonha, eu vou atacar todo mundo que tentar ser de verdade. E sobre essa busca da perfeição, o perfeccionismo é uma armadura que a gente usa para se proteger. Se eu for perfeita, ninguém vai poder me criticar e eu vou ser aceita. O probleminha técnico é que a perfeição é inalcançável, ela nos trava e impede que a gente coloque as coisas que a gente quer no mundo. Essa questão do perfeccionismo é uma que eu posso falar com propriedade e eu posso te dar um monte de exemplos, mas eu vou dar um sobre o meu trabalho. Quando eu saí da engenharia, eu só sabia o que eu não queria fazer, eu não sabia o que eu queria fazer. E eu fiquei anos aperfeiçoando planos que só existiam na minha cabeça, que não foram para o mundo real, porque dentro da minha cabeça eles eram perfeitos. E essa é a única forma de alcançar a perfeição, não fazer. Até porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, sempre vai ter alguma coisa que vai fugir do teu controle, simples assim. Para poder gravar esse vídeo aqui, eu preciso calar o perfeccionismo, eu preciso me tornar vulnerável aqui. Até porque eu sei que se eu deixasse para gravar na semana que vem, ele sairia melhor. E se eu esperasse 2 semanas, talvez ficasse melhor. E se eu lesse o livro de novo? Poderia melhorar ainda mais. Isso é infinito e nunca vai sair do papel. E se eu fico aperfeiçoando eternamente, isso nunca vai para o mundo. E daí tu não consegue ver, pegar um insight interessante e mudar uma coisa legal na tua vida. Só que com essa vulnerabilidade de colocar esse vídeo no ar, eu corro o risco de ser criticada, de vir alguém aqui falar da minha aparência, da forma como eu falo, do meu conteúdo, falar alguma coisa e me criticar. E tem vezes que essas críticas doem e doem muito. A pessoa gastou 10 segundos da vida dela para escrever um comentário maldoso e eu fico com aquele comentário por dias, revirando aquilo na minha mente, querendo responder, vendo argumentos, inventando coisa. Eu caí numa espiral de vergonha e eu tenho que lembrar dessas questões aqui do livro para conseguir conversar com uma pessoa que eu ame, que me apoie, que me mostre que aquilo não tem nada a ver, que é uma insatisfação da pessoa. Ou então que tem alguma coisa ali e que eu realmente tenho que melhorar alguma coisa. Mas se eu não falar a respeito, eu fico só girando aquele comentário na minha cabeça sem resolver nada, envergonhada de algo que estava naquele vídeo. Mas mesmo com tudo isso, vale a pena, essa é a questão. Porque eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou me expondo, eu estou plantando uma sementinha que pode ser que mude a tua vida de alguma forma. E é essa vulnerabilidade, é baixando essa proteção do perfeccionismo que eu vou mostrando quem eu sou de verdade. Mostrando que eu sou imperfeita, que eu sou humana. E nesse mundo onde está todo mundo de plástico e perfeito, isso chega a dar um alívio na gente, quando a gente encontra uma pessoa real. A comparação, a vergonha, isso faz com que a gente viva tentando se encaixar, tentando ser outra pessoa, ter mais, ser mais, como se a gente mesmo não fosse o suficiente. Linkando com o meu assunto, que é dinheiro, a gente vive comprando coisas que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para agradar ou pelo menos não ser envergonhado por pessoas que a gente nem gosta. E eu entendo, sentir vergonha é uma droga, só que ela cresce no silêncio, no segredo. A gente precisa começar a se questionar mais, a conversar mais com as pessoas que são importantes para a gente, para começar a ficar mais resiliente à vergonha, a tomar decisões baseadas no que a gente quer, não no que os outros querem. E para conversar sobre isso, a gente vai ter que se mostrar vulnerável, tirar as máscaras e armaduras. É difícil, mas é a única forma que a gente pode ser a gente mesmo. E é a única forma que a gente pode começar a viver de verdade, a se aproximar daquela vida que a gente quer viver, que vale a pena. Esse livro começa com um trecho de um discurso, mas eu queria finalizar o vídeo falando sobre ele. É um discurso antigo de 1910, eu não vou ler aqui, vocês podem procurar na internet, é bem interessante. Mas ele fala aqui umas coisas bem interessantes, que o crítico não importa, que o crédito pertence a quem está na arena, quem está realmente na vida. E o crítico está lá fora, está na arquibancada. E ele fala que, na melhor das hipóteses, essa pessoa que está na arena conhece, no final, o triunfo de uma grande conquista. E, na pior, ela fracassa usando grandemente. Tanta gente criticando o que os outros fazem, com medo de entrar na arena da vida, com medo de tirar os projetos do papel, com medo de começar. E eu sei, dá medo, dá vontade de adiar, e eu já adiei por um bom tempo. Mas uma hora a gente vai precisar ousar grandemente e começar. Ou tu acha que foi fácil começar um canal do YouTube, largar a engenharia, começar uma nova profissão? A questão é que tentar se poupar, tentar começar só depois que está pronto, que está perfeito, isso é irreal, é teórico, isso não existe na vida real. Eu já me poupei, eu já tentei aperfeiçoar o que nem existia para que ele começasse certo. Mas foi só quando eu resolvi entrar na arena, fazer o que dava, aquilo que eu enxergava que era possível, e ver onde aquilo me levava, foi só aí que eu encontrei essa profissão que eu gosto tanto hoje. Esse livro me ajudou muito nessa época que eu estava muito perdida. Ele me ajudou a entrar na arena. E ele está me ajudando agora, quando eu reli, para ser mais de verdade, porque eu entrei na arena ainda tentando ser perfeita.
mesmo sabendo que era meio impossível, né? É que antes eu achava que eu precisava mostrar que eu era perfeita para provar que eu sabia o que eu estava falando, que eu podia ensinar aquilo, que eu podia te ajudar a mexer com as tuas finanças, a usar o teu dinheiro, a investir. Hoje eu entendo que essa perfeição falsa afasta as pessoas, que são as minhas histórias reais, de ter tentado, de ter dado com a cara no muro, de não ter funcionado, de ter entendido como funciona na prática, quais são os atalhos, quais são os perigos. É isso, são as minhas histórias reais que te mostram que eu sei do que eu estou falando e que eu posso te ajudar a melhorar as tuas finanças. O que eu quero é que tu possa viver a vida que tu quer, mesmo que para os outros não faça sentido. Só que para viver a gente precisa de dinheiro. Então é isso que eu ensino, que tu consiga usar o teu dinheiro de uma forma a apoiar os teus sonhos, que te permita viver a vida que tu quer viver. Entrar na arena da vida, fazer uma coisa diferente, é difícil por si só. Se tu faz isso ainda muito preocupada com dinheiro, isso ainda torna tudo mais difícil. Então vamos ter dinheiro para que tu possa ousar grandemente com dinheiro te apoiando, para que tu possa criar uma vida que vale a pena viver. Me conta aqui nos comentários o que tu achou desse livro e também desse vídeo, vou adorar saber. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu te respondo. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima. Da gente Ai, coceira o nariz. Ou seja, a gente gera vergonha no outro porque está sentindo vergonha, como se isso fosse diminuir a minha.